Graça e paz. Olha só, a oração ela tem uma gramática. Se você for analisar, ela tem uma gramática. E o que é uma gramática? De que é feita a linguagem que se usa na oração, os sons na oração, as formas, as palavras e expressões. A oração tem isso. Então, aprender a orar é assim como aprender a falar, ler ou andar. Precisa de tempo, envolve tentativas e envolve erros. Por isso, nesse processo, para aprender a orar, sem dúvida, haverá momentos que vamos acertar e haverá momentos que vamos errar. Então, alguns exemplos de oração na Bíblia. A Bíblia contém cerca de 650 orações. Algumas curtas, outras longas. E essas orações vai nos mostrar pessoas vivendo circunstâncias, particularidades, situações e estado de espírito mais variados, assim como eu e assim como você. Então devemos ler e observar essas orações e tomá-las como um exemplo de como oramos. Mas para isso você precisa ter um interesse sobre o assunto, querer melhorar a sua vida de oração. Por exemplo, o Pai Nosso, lá em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus ensinou essa oração aos discípulos em resposta a um pedido feito por eles, para Jesus ensinar como orar. Então, o Pai Nosso tornou-se uma oração modelo. Você pode orar o Pai Nosso? Pode, mas ela é um modelo. Vamos dizer que ela é uma base, ela é um rumo, ela é um norte, ela é uma bússola. O Pai Nosso é uma bússola da oração, que ensina como é que você deve caminhar na oração, porque foi o que Jesus ensinou, cedendo a um pedido. Dos discípulos. Os salmos, podemos dizer que é um guia. Um guia prático para a oração é o livro de Salmos. João Calvino chamou os salmos de anatomia completa da alma. Ou seja, a estrutura, o exame minucioso da alma. Devido os salmos se parecer com um espelho, onde as pessoas envolvidas nesse livro, elas passam suas emoções e podemos nos ver nelas. Porque a emoção daquelas pessoas é a mesma que nós sentimos hoje. Medo, louvor, ansiedade, raiva, amor, mágoa, desespero, gratidão, pesar, dúvida, sofrimento, alegria, vingança, arrependimento. São emoções e experiências humanas que vêm à tona quando oramos. Então a igreja cristã ela adotou essas orações de salmos que são judaicos em seu culto. E juntos, cantavam salmos orando a Deus. Então Jesus, por exemplo, cantou um salmo com seus discípulos na última ceia. E citou outros salmos. Quando ele estava na cruz, por exemplo, o Salmo 22 e verso 1, que esse salmo é um salmo de Davi, e Davi estava sendo usado como profeta quando ele escreveu esse salmo, porque esse salmo ele fala exatamente daquilo que Isaías fala no seu livro sobre o que ia acontecer com Jesus na cruz 800 anos antes de acontecer. Então, o Salmo 22 vai falar, parece que é a oração do Getsemane, até um certo ponto. Até um certo ponto. Então, é preciso entender
as diretrizes de oração que os salmos têm. Hitler, ele tentou matar o pastor Dietrich Bonhoeffer, um alemão, por publicar um livro sobre salmos. A acusação que Hitler fez a ele era que esse livro era parte do Antigo Testamento judaico. Como ele perseguia os judeus, ele não queria nada que envolvesse o nome dos judeus. Bonhoeffer apelou na época e ganhou. Hitler ainda não estava, como Führer. Tinha uma liderança pesada já, mas Bonhoeffer apelou e ganhou, argumentando que Salmos era o livro de orações de Jesus. E com isso, o tribunal da época não o condenou por isso, mas Hitler processou. Então, hoje, muitos cristãos e judeus ainda usam esse livro de oração. E em algumas regiões de muçulmanos também usam como referência de oração. Os salmos de imprecações, grave bem isso, salmos de imprecações, que é aqueles salmos que têm súplicas insistentes para que seja enviado males sobre alguém que é seu inimigo ou alguém que lhe ofendeu. É chamado de salmo de imprecações. Cria problema para leitores, esse tipo de salmo cria problema para quem lê, pois se trata de salmos que rogam por males, por cajadada, por cacetada sobre alguém. Mas esses salmos, eles estão aí na Bíblia, tá certo? Estão aí na Bíblia. Naquela época, eles eram feitos. Na época lá da lei, eles eram feitos, mas nós não podemos usar esses salmos hoje para pedirmos a Deus da forma como eles pediam. Porque nós estamos numa outra dispensação, que é a dispensação da graça. Então, se uma pessoa me prejudica injustamente, eu tenho várias opções. Posso vingar-me, reação condenada pela Bíblia. Posso negar ou eliminar meus sentimentos por esta pessoa, por estar com raiva ou estar magoado com ela, eu posso eliminar meus sentimentos. Ou posso levar esses sentimentos a Deus, confiando a Ele a tarefa de fazer justiça. Eu apresento a Deus e deixo Deus agir. Eu não vou pedir a Deus que mate, que coloque uma doença, que faça a pessoa perder seus bens, nada disso. Me lembro agora, quando eu fui pastor no Planalto, tinha um irmão que ele era fotógrafo e ele me falou que estava sofrendo muito com um vizinho que jogava água do quintal dele para o quintal dele. A água dele de serventia jogava para o quintal dele e inundava o quintal. Então, a mulher dele dizia para ele: rapaz, você, que tipo de homem é você? Cabra frouxo, o cara botando água de serventia para o quintal da gente e você deixando. E ele disse que com aquela água plantou umas bananeiras. E o primeiro cacho de banana que deu, ele chegou lá na porta do vizinho e disse: rapaz, aquela água que você joga pro meu quintal, eu plantei umas bananeiras lá e deu banana, tá aqui, o primeiro cacho é seu. E o cara foi e tirou a água do quintal dele. O Salmo 32 e verso 35 vai dizer: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, essas orações dos salmos imprecatórios deixam a vingança nas mãos certas. É expressar nossa indignação a Deus. Quer dar parte, dê parte a Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, não adianta você orar pedindo a condenação de A, B, C ou D. Então, deveríamos levar todos os nossos piores sentimentos a Deus e não contar a outras pessoas, pois soa como fofoca. Mas quando conto para Deus, passa a ser pedido de oração. Então, eu posso confiar a Deus todos os meus segredos. Deus sabe lidar com o meu ódio descontrolado. Meus sentimentos de vingança precisam da correção de Deus. Então, o livro de Salmos nos ensina a orarmos de modo mais humano. O Salmo 51 é uma grande oração escrita
por Davi no momento de humilhação pública. Depois de suas falhas morais se tornarem conhecidas em todo Israel. Então, o comportamento de Davi estava na boca do povo, na forma de piadas e fofocas. Então, Davi fez essa oração escrita, que é o Salmo 51, que eu acredito que você vai abrir a Bíblia e vai ler, porque aqui nós não temos tempo para isso. Então, Davi ele descreve os efeitos, as consequências devastadoras do seu pecado. E a culpa domina os pensamentos de Davi. Ele diz, o meu pecado sempre me persegue. Davi perdeu o senso, o discernimento, a percepção da presença de Deus. Então, Davi sente vontade de se esconder de Deus, mas para onde ir? Mesmo que seus pecados, crimes, tenham provocado tragédias para muita gente, Davi sabe que em muita análise pecou somente contra Deus. Salmo 51, verso 4. Davi violou os 5 últimos mandamentos de Deus. Era preciso restaurar esse relacionamento com Deus. Só assim Davi recuperaria a alegria e a força que tinha antes de cometer o pecado. Então, quando fracassamos, caminhamos em cada estágio. Etapas que Davi descreve no Salmo 51. Temos que nos agarrar à verdade que trouxe o consolo a Davi, um rei adúltero e assassino. E no Salmo 51, verso 17, Davi vai dizer, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, ou seja, abatido, rendido, arrasado, debilitado. Um coração compungido, quebrantado e contrito, ou seja, arrependido por ofender a Deus. E não desprezarás, ó Deus, esse espírito quebrantado, esse coração compungido. Então, o Salmo 51, ele estabelece o padrão, o modelo de culpa, arrependimento e recuperação que devo seguir quando desaponto Deus. Esse salmo não é só de Davi, é nosso também. Com os salmos aprendemos a orar, como se estivesse conversando com um amigo. Ou seja, tratamos Deus como pessoa. Que pessoa é essa? O nosso Pai. O nosso Pai. Amém? Então pensa nisso. Lê o Salmo 51 aí como um exercício de fé e vamos tentar praticar.